Oi, gente, tudo bom com vocês? A paz do Senhor a todos. E hoje mais um devocional para a honra e glória do Senhor. E a palavra que Deus já hoje está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 42 ao 44, que fala assim: 20 pães satisfazem 100 homens. E um homem veio de Paus Salissa, que era uma cidade, né? E trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém, seu servo disse: como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: dá-o ao povo, para que comam, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sorbejará, e se saciará, né? Ficará tipo cheio de comida, né? Satisfeito. Então lhe pôs diante e comeram e deixaram soberbos conforme a palavra do Senhor. Então, assim, aqui a gente vê, né? Deus, ele fazendo milagres através dos seus profetas, né? No Velho Testamento. E a gente vê no Novo Testamento Jesus fazendo esse mesmo milagre da multiplicação da comida. Deus, ele não se agrada de ver a gente passando fome, passando necessidade. Não é agrado de Deus que o homem passe necessidades, passe fome, né? Deus não nos fez para passar fome. A gente vê, né, por Jesus, que no Novo Testamento é o próprio Jesus que faz os milagres, né? E ele agradece ao Pai, ele diz: Pai, obrigada, né? Mas a gente vê que na mulher do fluxo de sangue saía virtude do Senhor. Ele disse: quem foi que me tocou, que saiu virtude de mim? Mas por Jesus ser temente a Deus, né? Muita gente vê isso errado, né? A gente vê falsas doutrinas hoje, não querendo mais falsificar. E a gente vê hoje falsas doutrinas que dizem que Jesus foi só um profeta. E não, Jesus não foi só um profeta, Jesus é Deus. É Deus que veio a esse mundo, então ele merece adoração. E que a gente não se contamine por essas falsas doutrinas. E se alguém chegar e disser a gente tem para debater, né? Para rebater. E uma das formas que Jesus, vocês lembram daquela mulher do fluxo de sangue, que quando ela tocou simplesmente no vestido de Jesus, na pontinha, né, na orla do seu vestido, na pontinha, e ela foi curada, e Jesus falou: quem me tocou? Porque eu senti saindo virtude de mim, senti saindo poder de mim. Quem me tocou? Aí a mulher meio com medo, né? Aí disse: foi eu, Senhor, que te toquei nos teus vestidos. Porque aquela mulher teve uma fé tão grande que ela disse: se eu somente tocar na pontinha do vestido dele, na orla do vestido, eu serei curada. Então a gente vê que no Antigo Testamento, Deus, ele usava os seus profetas para curar o povo, para falar com o seu povo. No Novo Testamento, quando Jesus vem a esse mundo, o próprio Deus fala conosco. E o próprio Deus nos cura. Porque Deus não criou a humanidade para ter imperfeições, para ter doenças,
para ter fome, para ter sofrimento. A gente vê isso no começo de tudo, né? Adão e Eva, eles não tinham fome, eles não tinham frio, eles não tinham sede, eles não tinham doenças. Adão e Eva, eles viviam na presença de Deus. Todo dia o Senhor vinha, né? Ao cair da tarde, o Senhor sempre vinha, falava com eles pessoalmente e tinha esse contato com eles, né? E a gente vê que a queda do homem, né, foi ter acreditado no diabo, como é hoje também, né? Que hoje muita gente acredita em doutrinas que Satanás lança. E tem uma doutrina aí que até está entre os cristãos, e isso é triste. Como é que pode um cristão não acreditar que Jesus é Deus? Como é que pode isso, gente? Me fala. Então, que a gente tenha cuidado com doutrinas erradas, com doutrinas vãs, com doutrinas que querem diminuir Jesus Cristo ao padrão de profeta. Jesus Cristo, ele não foi um profeta, ele veio a esse mundo para trazer a palavra de Deus, que foi as boas novas, que foi a palavra do Senhor. E ele é Deus, né? Ele é o Deus que se fez carne. O verbo estava lá em Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne, né? O verbo se fez em Jesus. Tanto é que hoje, mais de 2000 anos, né, que Jesus veio a esse mundo. Então, a gente vê que ainda hoje o nome de Jesus se faz milagres. O nome de Jesus liberta pessoas, cura pessoas, me curou, me libertou, cura pessoas de depressão, cura pessoas de ansiedade. O nome de Jesus liberta a gente. A palavra de Deus nos liberta. E não tem como a gente separar Deus e Jesus, nos separar o Pai do Filho, não tem como, né? Porque está escrito na palavra do Senhor: ninguém vem ao Pai se não for por mim, ninguém vai a mim se não for pelo Pai. Então, para a gente chegar em Jesus, a gente tem que chegar em Deus. Para a gente chegar em Deus, a gente tem que se achegar a Jesus. Então, a gente vê aqui, eu achei tão bonito quando eu vi essa palavra, né, da multiplicação da comida, que Deus, ele sempre tem misericórdia. Deus não quer ver seu povo passando fome, passando necessidade. E a gente vê milagres de Deus, né? Tanto no Antigo Testamento, que as pessoas criticam tanto, quem quer criticar a palavra do Senhor gosta muito de criticar o Antigo Testamento, né? Mas se esquece que como esse Deus era misericordioso com aquele povo tão pecador, com aquele povo que preferia adorar imagens de escultura que eram feitas pelas próprias mãos deles, aquele povo que sabe lá Deus o que aquele povo praticava e fazia, né? Eu, às vezes, fico pensando assim, eu digo, meu Deus, o que aquele povo praticava e fazia, né? Servindo a deuses estranhos, a gente vê a perversidade de pessoas que servem certos tipos de religião, né? Que são de certos tipos de religião. A gente vê a maldade, o que é feito ali, né? A gente tem relatos de coisas perversas que ditas por ex-praticantes, né? Por exemplo, do satanismo, das maldades e perversidades que eles faziam ali, né? Em culto a a esses demônios, né? Então a gente vê o que aquele povo fazia em culto a esses demônios, né? Então o Senhor sempre tinha misericórdia, porque a consequência do nosso pecado é a doença, é a fome, né? Quando você se separa de Deus, o diabo, ele tá livre para atuar. Mas a partir do momento que a gente fica perto de Deus, que a gente escolhe servir a Deus, o Senhor é quem preenche, né, todos os, os aspectos da nossa vida. Mesmo a gente passando por dificuldades, por lutas, mas quando a gente tem Deus, a gente tem um suporte, né? A nossa casa está firmada sobre a rocha e não sobre a areia. Então eu achei tão bonito isso, eu disse, meu Deus, como é que o povo, né, como é que tem pessoas que dizem que o Deus do Antigo Testamento é diferente de Jesus? Não é, em nada, porque o Deus do Antigo Testamento eu vejo misericórdia, eu vejo
é, ele sempre querendo que aquele povo se arrependa dos seus pecados. A mesma coisa Jesus. Eu vejo também um Deus amoroso que quer que se arrependa dos seus pecados, mas eu também vejo um Deus que aponta e diz assim, olha, não pratique mais o que era errado, vais e não peques mais. Quando ele viu aquele povo lá vendendo, fazendo comércio da casa do Senhor, o Senhor Jesus foi lá e destruiu tudo e disse, olha, aqui na casa de meu pai, não, aqui não é casa de negócios, aqui é casa de oração. Né? Então, esse é o propósito de você adorar a Deus. A casa de Deus não é casa de que você faz negócios, que você vende coisas, que você comercializa, né? Que você passa dinheiro. Não é casa de dinheiro, de movimentação de dinheiro. E sim é uma casa de oração. Então eu vejo doutrina e amor. E no Antigo Testamento, em Deus, né? Em Deus Pai. Já em Deus Filho, né, que é em Jesus, eu vejo também doutrina e amor. Ai daquele que pensa que Jesus veio a esse mundo só pregando amor. Ai desse que pensa isso, porque o Senhor Jesus, ele prega disciplina, ele prega uma vida de entrega a Deus, de entrega a adoração a Deus, de você ser uma pessoa que pratica a lei de Deus verdadeiramente, não ser igual aos fariseus ou ser uma pessoa hipócrita, que ele mesmo dizia, né, raça de víboras, raça de hipócritas, vocês dizem que praticam a palavra de Deus com a sua boca, mas vocês, no seu coração, dentro de vocês, vocês são escuridão e trevas, né? Então ele diz assim, o Senhor Jesus falou, né, que a gente não deve ser só aparência, aparentar seguir a Deus, aparentar ser a Deus, mas as nossas atitudes têm que falam mais, sabe? São o que a gente faz que fala mais. Então, o Senhor Jesus nos ensinou, né, se vocês tiverem duas túnicas, dê uma a quem não tem, né? E fique com outra. O Senhor Jesus, ele não nos ensinou a ser mesquinhos. O Senhor Jesus não nos ensinou a ser hipócritas, a falar com a nossa boca, mas praticar outra coisa diferente, porque ele disse, né, o Pai de vocês que vê no oculto. O Pai de vocês vê no oculto, né? Vê quando só tem você ali, Deus vê. Então Deus não muda, né? O Deus de Israel não muda, é um mesmo Deus. E quando eu comecei a conhecer esse Deus do Antigo Testamento, porque Deus primeiro falou comigo através do Novo Testamento, né? Então, quando eu comecei a conhecer esse Deus do Velho Testamento, eu disse, não tem como separá-los, não tem como dizer que são diferentes, não tem como dizer que Deus é diferente de Jesus, não tem como, né? Porque eu vejo graça e misericórdia dos dois, eu vejo amor, um amor que não tem tamanho dos dois. Então, realmente, né, a gente vê que não há separação, né? Não há. É muito bom de você ler a palavra de Deus, você conhecer a Deus. Você lendo a palavra de Deus, você começa a conhecer a Deus, a conhecer características de Deus, né? Então, se alguém vier querer rebaixar Jesus, querer dizer que Jesus foi só um profeta, isso é blasfêmia, tá? Isso é blasfêmia, estão blasfemando contra o próprio Deus. Não queira ter esse pecado de blasfemar de ter essa blasfêmia, né? Contra Jesus. Então, essa é a palavra de hoje, né? E aqui eu provo que, do mesmo jeito, pela palavra do Senhor, né? Que do mesmo jeito que Deus multiplicou a comida, que Deus se importa, que o Deus de amor, que Jesus multiplicou a comida lá, né? As pessoas que estavam escutando ele multiplicou aqui no Velho Testamento. E olha que o povo do Velho Testamento eram bem mais pecadores do que aquele povo ali. Vendo assim, né? Tendo uma noção assim, né? Que eu já venho tendo, porque eles pecavam demais. Eles adoravam a Deus, mas ao mesmo tempo
adoravam vários deuses, faziam várias imagens. Aqui estava há muitos anos já, esse povo de Israel já estava separado, né, as tribos, na época de Eliseu, do profeta Eliseu, já estava separado já as tribos, né, de Judá, e as outras 10 tribos, as outras 11 tribos já estavam separados. Então você vê, né, tinham 2 reis em Israel. Então que a gente aprenda com Deus, porque Deus tem a nos ensinar, para que a gente não seja enganados nem contaminados com as falsas doutrinas que estão surgindo, que ainda vão surgir, né, mais outras falsas doutrinas. Então, que o nosso coração sempre esteja voltado para Deus e que a gente não se esqueça nunca que Jesus, ele veio a esse mundo, Jesus é Deus e Jesus merece adoração. Não há outro nome que escrito na palavra do Senhor. Não há outro nome nessa terra que tem poder a não ser o nome de Jesus Cristo, que tem poder de salvar, que tem poder de curar, que tem poder de libertar, que tem poder de mudar, né, situações, vidas, pessoas, senão o nome de Jesus Cristo. E hoje nós somos boca do Senhor para falar. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que veio a esse mundo, né? Eu estava até pensando, porque o Espírito Santo de Deus veio a esse mundo e Jesus Cristo falou, né? É preciso que eu vá para que o Espírito venha, né? É preciso com que eu suba aos céus, com que eu vá para que ele venha. Então, é necessário que o Senhor Jesus esteja lá para que o Espírito Santo esteja trabalhando. A partir do momento que o nosso amigo conselheiro, né, cessar o seu trabalho, terminar o seu trabalho, o Senhor Jesus vai vir, né, novamente. E o dia que o Senhor Jesus vier, né, vai nos dar, né, todas as promessas que ele prometeu para a gente no livro de Apocalipse, né? Vai nos dar todas aquelas promessas e a gente vai viver com o Senhor eternamente. Então, essa é a palavra de hoje. O nosso Deus, ele não muda. O nosso Deus é imutável. O nosso Deus é único, é um único Deus verdadeiro. Não tem como mudar isso. Não tem como distorcer isso, né? Então, que a gente sempre aprenda com Deus, né? Então, essa é a palavra de hoje. Vamos orar agradecendo a palavra do Senhor. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia debaixo da tua graça, debaixo da tua presença. Que a tua palavra, Senhor, faça morada nos nossos corações. Que o Senhor sempre esteja conosco. Entra, Senhor, nos nossos corações, a tua palavra, nas nossas vidas, nossos lares, Jesus. Porque um lar sem a tua presença é um triste lar, mas um lar com a tua presença é alegre, feliz, abençoado, calmo, né? Em nome de Jesus, amém. Então é isso, né? Nunca se esqueça, né? Que apesar de todas as coisas que a gente passa nessa vida, mas com Deus a tempestade, ela pode até bater na gente, né? Os pingos da chuva até podem bater na gente na tempestade, mas tenha certeza que bate muito menos, né? A gente vai sentir muito menos, né? A violência dos ventos e a dor dos pingos, né, caindo, porque quando a tempestade tá grande, até a água que bate, né, dói, né, na gente. Então, com Deus, com Deus, assim, olhando com os olhos naturais, a gente se vê no meio de uma grande tempestade, sem Deus, né? Mas quando a gente vai ver, né, que a gente pode se ver dentro de uma grande tempestade, mas com Deus, esses pingos não batem com a mesma força na gente, nem batem com a mesma intensidade. Os ventos não nos arrastam, nos tocam como tocaria, como nos faria mal se a gente não tivesse com ele. Então, nunca se esqueça que Jesus, ele te ama muito, muito, muito.